Olá! Esse vídeo faz parte da conferência final do PESB-MG e visa apresentar os programas e ações que serão implementados nos próximos 20 anos, de 2022 a 2041. Para orientar o planejamento para o setor de saneamento no Estado, o plano possui macrodiretrizes a serem seguidas e serão propostas ações, as quais serão agrupadas em programas. A primeira macrodiretriz reúne ações estruturantes, ou seja, aquelas que servem de amparo às demais ações. A esta macrodiretriz estão associados 6 programas. A segunda macrodiretriz contempla ações que permeiam a temática da prestação e manutenção dos serviços, bem como a regulação e fiscalização. Destaca-se que os programas nela inseridos são fundamentais para que os serviços sejam prestados com a qualidade e continuidade a toda a população. Esta macrodiretriz possui 2 programas. A terceira macrodiretriz abrange a implantação, manutenção e execução dos serviços. Neste grupo, os programas foram segregados por eixo do saneamento, considerando particularidades de cada um deles. É importante ressaltar ainda que as ações contidas nesses programas deverão ser acompanhadas por ações estruturantes, para que sejam efetivas e eficazes. Na quarta macrodiretriz, concentram-se ações que contemplam a proposição de mecanismos econômicos, de forma a viabilizar recursos financeiros para atingir as metas de atendimento a serem alcançadas. A quinta e última macrodiretriz inclui ações de monitoramento e avaliação sistemática do PESB, tendo como objetivo monitorar e promover adequações necessárias ao desenvolvimento ótimo do plano, para alcançar as metas estabelecidas. São propostos ao todo 15 programas que abrangem cerca de 180 ações. Para chegar a esse resultado, foi considerado o diagnóstico e prognóstico elaborados pela equipe técnica, com a participação de especialistas do GTI-PESB, que é formado por várias instituições afetas ao saneamento. Além disso, foram consideradas as ações levantadas pelos participantes das pré-conferências regionais realizadas em cada território do saneamento no período de julho e agosto de 2021. Devido à grande quantidade de ações, para apresentação na conferência, elas foram agrupadas em frentes de atuação, dentro de cada programa. E essas frentes de atuação serão hierarquizadas de acordo com a realidade de cada território do saneamento. Assim, por consequência, as ações que compõem cada uma dessas frentes serão consideradas. Durante a realização desta conferência estadual, portanto, serão discutidas nos grupos de trabalho tais frentes de atuação do PESB, de forma a subsidiar os delegados que irão votar pela sua hierarquização. É importante ressaltar ainda que todas as ações propostas devem ser implementadas, e a hierarquização visa somente direcionar quais seriam as prioridades de cada território do saneamento. Explicada a estrutura dos programas e ações, vou apresentar de forma resumida os 15 programas propostos pelo PESB e suas frentes de atuação. O primeiro programa trata de um ponto importante no desenvolvimento de políticas públicas de saneamento, que é a integração das diversas instituições relacionadas ao setor. Isso porque a estrutura organizacional em saneamento, ao longo de toda a sua hierarquia federal, estadual, municipal, pode ser complexa, ocorrendo por vezes a sobreposição de atuação entre órgãos e tornando-se um desafio para a implementação das decisões. Observa-se também a necessidade de integração dos diversos planos, programas e projetos, de forma a transformá-los em políticas públicas locais integradas ao planejamento da cidade e também ao planejamento regional e estadual. Para a efetiva implantação do PESB, é essencial o alinhamento entre as diversas instituições afetas ao saneamento, nas diferentes esferas do governo e junto à população. Sendo assim, a comunicação exerce um papel fundamental para a consecução dos objetivos. Este é o segundo programa proposto. No Programa de Educação e Saneamento Básico, busca-se a aproximação entre esses 2 setores. Assim, ao desenvolver ações de educação e saneamento na esfera institucional, maximiza-se o desempenho de técnicos e gestores públicos, promovendo ações efetivas. Para esse programa de integração, levou-se em consideração como o levantamento e a análise crítica de informações são essenciais no âmbito das políticas públicas para embasar o conhecimento, de forma que a formulação e a implementação de programas e ações ocorra de forma fundamentada. Além disso, ao planejar o saneamento básico, deve-se levar em consideração os serviços prestados pelos 4 eixos. No entanto, verifica-se que as informações para o setor são produzidas por diferentes entes, pertencentes a distintas esferas, gerando pulverização de dados e muitas vezes a sua incompatibilidade ou dificuldade de análise. Como estabelecido nas leis federais nº 11.445 de 2007 e nº 14.026 de 2020, deve ser previsto um conjunto de mecanismos que garantam à sociedade a participação nos processos de formulação, planejamento e avaliação de políticas de saneamento. Para isso, se faz indispensável a divulgação de informações para a população e a garantia de representações da sociedade civil nas discussões técnicas. Este programa refere-se à realização de pesquisa e desenvolvimento que são fundamentais para articular e aperfeiçoar inovações em tecnologia ou serviços existentes. A pesquisa deve ser utilizada como ferramenta para a descoberta de novos conhecimentos, enquanto o desenvolvimento consiste na aplicação desses novos conhecimentos para se obter resultados práticos. A inovação, por sua vez, baseia-se na exploração do novo, novas ideias, novos modelos organizacionais, novos procedimentos. As políticas públicas de saneamento têm como objetivo principal levar acesso aos serviços a toda a população. As
As ações desse programa buscam ampliar, uniformizar e promover melhorias na qualidade dos serviços prestados. Destacam-se ações voltadas ao atendimento em áreas especiais, como áreas rurais, aglomerados, vilas e favelas, por exemplo, sendo priorizada a utilização de tecnologias e métodos acessíveis e adequados a cada realidade local. Pontua-se ainda que as ações de prestação, regulação e fiscalização estão intrinsecamente ligadas, sendo também fundamentais mecanismos de gestão integrada que promovam a adequada relação entre elas. A regulação e fiscalização do saneamento básico são importantes para a adequada prestação dos serviços. Nesse sentido, o programa visa evitar situações que possam ser nocivas ao usuário ou que acarretem a degradação dos aspectos técnicos ou a cobrança inadequada de tarifas. Este programa aborda soluções e serviços propostos para o abastecimento de água, sejam coletivos ou individuais, devendo atender aos regulamentos e normas vigentes, promovendo segurança sanitária, bem como devem se dar em consonância com a realidade local, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais, com suas diferentes especificidades. A coleta, tratamento e disposição do esgoto devem ser realizados de forma a atender normas e regulamentos ambientais e de segurança sanitária. Assim, é necessário que as soluções em esgotamento sanitário adotadas, coletivas ou individuais, sejam adequadas, em consonância com a realidade local, contemplando os domicílios situados tanto na zona urbana como na zona rural, abrangendo as diferentes densidades populacionais. A prestação dos serviços de resíduos sólidos e limpeza urbana demanda grande atenção desde a fase de coleta até a sua disposição final. A gestão e manejo dos resíduos sólidos configuram-se como um desafio para os municípios, sobretudo os de menor porte, pois demandam pessoal técnico qualificado, altos investimentos, além dos custos de manutenção. Esse programa foi organizado com ações estruturais para articulação intermunicipal com a intenção de viabilizar o acesso para toda a população, de modo a aperfeiçoar e ampliar e otimizar todo o processo. A prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais demanda a elaboração de projetos técnicos que considerem, entre diversos aspectos, características do regime de chuvas e do grau de urbanização. Os impactos adversos da inadequação desses serviços podem ser verificados pela ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações, que colocam em risco a vida humana, além dos danos ambientais e materiais. O programa foi organizado para reunir um conjunto de ações estruturais necessárias para conter essas situações críticas decorrentes de eventos pluviométricos e favorecer o ciclo hidrológico, sobretudo pela adoção de técnicas de drenagem sustentável. Para a implementação e execução das políticas públicas, são fundamentais mecanismos que possam amparar financeiramente cada uma delas. Estes mecanismos visam levantar recursos para investimento em gestão e planejamento, bem como para execução de obras e manutenção de equipamentos e infraestrutura dos serviços. Este programa agrupa propostas de ações que estabelecem formas de captação de recursos financeiros e direcionamento dos mesmos para a prestação dos serviços de saneamento, bem como o desenvolvimento de linhas de crédito e mecanismos de compensação financeira para usuários dos serviços em saneamento. A universalização dos serviços de saneamento no estado de Minas Gerais configura-se como o principal objetivo do PESB. Para que este seja alcançado, serão necessários investimentos para a implementação, bem como recursos financeiros para a manutenção e conservação das estruturas associadas aos serviços. Deste modo, é fundamental que sejam realizadas cobranças destinadas à prestação, continuidade e melhoria dos mesmos para os usuários. Após formuladas e implementadas, as políticas públicas precisam passar por um monitoramento e avaliações periódicas para que, se necessário, sejam promovidos ajustes e revisões. Assim, é possível captar informações que indicam o ritmo da implementação da política pública e seu alinhamento com a realidade do país. Para efeito de avaliação, ao realizar o acompanhamento de indicadores, busca-se avaliar até que ponto as metas que foram estabelecidas estão sendo cumpridas periodicamente, bem como o alcance dos objetivos propostos e a realização das ações. Com isso, finalizo a apresentação dos programas e ações propostos. Espero, assim, fornecer subsídio para as discussões de priorização das frentes de atuação durante as discussões dos grupos de trabalho. Agora, vou apresentar os cenários e critérios considerados para a elaboração do PESB, sendo importante ressaltar que processos de decisão estratégica em ambientes de planejamento na escala do estado de Minas Gerais, com cerca de 20 milhões de habitantes e 853 municípios, se caracterizam pela sua complexidade e imprevisibilidade, exigindo, portanto, uma abordagem capaz de combinar uma quantidade de dados muito grande para produzir visões prospectivas coerentes ao longo do horizonte de planejamento. Para tanto, os cenários foram utilizados como instrumentos para ordenar percepções e dar coerência a uma série de elementos, procurando extrair deles orientações para a hierarquização de ações no contexto da tomada de decisões estratégicas. Assim,
tiveram como objetivo explicitar e articular a imprevisibilidade, representando futuros alternativos possíveis, sendo com isso ferramentas apropriadas para processos de planejamento a longo prazo, que envolvem grandes incertezas e medidas de grande impacto econômico e/ou social, como é o caso do PESB. Diante da grande variedade de situações possíveis, foram definidas dimensões, nas quais fatores críticos fundamentais foram articulados. Essas dimensões são demográfico-econômica, déficit em saneamento, nível de investimento, social e ambiental. A primeira dimensão é a demográfico-econômica e contempla os 853 municípios mineiros, agrupando-os conforme seus diferentes perfis. Para tanto, foram elaboradas as projeções populacionais, as quais buscaram articular dinâmicas demográficas e econômicas dos 853 municípios, que, por sua vez, foram classificados em dois grupos, com alto dinamismo, representados em azul, e com baixo dinamismo, representados em laranja. Municípios classificados como de alto dinamismo estão subdivididos em três grupos. O primeiro, composto pelos que possuem dinamismo demográfico e econômico. O segundo, com dinamismo demográfico, mas não econômico. E o terceiro, com baixo dinamismo demográfico e redução econômica. Já aqueles do grupo de baixo dinamismo apresentam pequeno dinamismo demográfico, mas com crescimento econômico, ou redução populacional e crescimento do emprego, ou redução populacional e de emprego. A dimensão do déficit em saneamento contempla a perspectiva da demanda daqueles que não são atendidos adequadamente por solução sanitária ou serviços, dos usuários atendidos de forma insatisfatória e também daqueles que dispõem da tecnologia, mas não a utilizam por diversos fatores. Nesse sentido, é preciso ressaltar que para a drenagem urbana e manejo das águas pluviais, o conceito do déficit difere-se dos demais eixos, uma vez que não é possível realizar tal avaliação por meio de indicadores que versem sobre a cobertura desses serviços por domicílio. Diante disso, foram considerados como fatores primordiais para a drenagem urbana dois critérios: domicílios em situação de risco de inundação e quantidade de enxurradas e alagamentos e inundações. Estes são pontos críticos para a melhoria do atendimento a este serviço, sendo priorizados municípios com maiores índices referentes a esses critérios. A dimensão nível de investimento avalia os municípios onde são observados os melhores custos-benefícios para a aplicação dos investimentos destinados à universalização do saneamento. Dessa forma, é possível identificar onde, com menores recursos financeiros, uma maior parcela da população é atendida. Destaca-se ainda que essa dimensão de análise varia de acordo com o eixo do saneamento, uma vez que os investimentos necessários para o alcance da universalização são distintos. A dimensão social contempla como o acesso, a ausência ou a insuficiência de alguns serviços e infraestrutura, os quais deveriam, a princípio, estar à disposição de todo cidadão, influenciam nas condições e bem-estar da população. Para tanto, foi considerado como um critério o índice de vulnerabilidade social. A dimensão ambiental contempla os impactos das variações quantitativas e qualitativas ao meio ambiente, ao avaliar como a melhoria do atendimento por soluções e serviços de saneamento reduz o comprometimento ambiental. Para tanto, foram adotados vários critérios de acordo com as particularidades de cada eixo, e eu vou apresentar cada um deles a seguir. O primeiro critério ambiental a ser considerado foi o risco de impacto às mudanças climáticas, que é resultante da interação entre os eventos climáticos relacionados à seca, à vulnerabilidade e à exposição de sistemas socioecológicos. Este foi um critério considerado para os eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O segundo critério ambiental considerado foi a predominância de carga orgânica doméstica sobre os demais usos e teve como principal objetivo verificar o impacto das ações isoladas para a melhoria do serviço de saneamento na geração da carga orgânica e na disponibilidade hídrica dos cursos d'água. Esse critério foi considerado para os eixos de abastecimento de água e drenagem urbana. Foram priorizados os municípios onde há predominância de carga orgânica para o abastecimento de água e onde não há para o de drenagem urbana. Outro critério ambiental levado em conta foi a capacidade de diluição dos corpos d'água por meio da simulação comparativa por município do atendimento à permanência da vazão necessária para a diluição da carga orgânica no ano de 2041. Esse critério foi aplicado para os eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Agora, vou apresentar os critérios utilizados somente para o eixo de abastecimento de água, como podem visualizar nos mapas. Temos a vulnerabilidade dos mananciais, baseada em 3 avaliações sucessivas e complementares que consideram índice de segurança hídrica, grau de atendimento à demanda do manancial e característica do manancial quanto ao porte. Outro critério é a situação dos sistemas produtores de água, que estabelece a classificação desses sistemas considerando a necessidade de adequação ou de ampliação da infraestrutura existente, sendo priorizados os locais que requerem investimentos para ampliação.
Por fim, tem-se para esse eixo a eficiência da rede de distribuição, que é um critério composto pelo cruzamento dos indicadores de cobertura com rede de distribuição e do desempenho técnico da infraestrutura para gerenciamento de perdas. Os sistemas com menores eficiências foram priorizados. Um critério considerado somente para o eixo de esgotamento sanitário foi a melhoria da capacidade de diluição dos corpos d'água, que foi estimada por meio da simulação comparativa, por município, do atendimento à permanência da vazão necessária para a diluição da carga orgânica, em termos de demanda bioquímica de oxigênio, no período de 2021, ano base do PESB, e 2041, final do horizonte de planejamento. Para o eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, por sua vez, foram considerados 3 critérios específicos. O primeiro trata-se da geração per capita de resíduos sólidos urbanos, considerando que esta é influenciada por fatores já explicitados, como o poder aquisitivo da população e hábitos, possibilitando assim um planejamento eficaz para suprir as demandas pelos serviços. O segundo refere-se à existência de coleta seletiva a partir da análise da existência ou não desse serviço, sendo a ausência da coleta seletiva um fator para priorização. Todavia, é preciso ressaltar que a existência de coleta seletiva em um município não significa que o serviço abranja toda a população. Ainda para esse eixo, foi considerada a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, a partir da verificação se o município destina adequadamente esses resíduos para aterro sanitário de pequeno porte e unidade de triagem e compostagem, sendo priorizados aqueles que ainda não a fazem. E para o eixo de drenagem urbana e manejo das águas pluviais foram levados em conta 2 critérios específicos: a densidade populacional e a declividade topográfica média, fatores que influenciam na parcela da população sujeita a riscos decorrentes de eventos críticos hidrológicos. Aqui temos a síntese dos critérios considerados de acordo com cada eixo do saneamento e que devem ser hierarquizados durante as discussões em grupo que acontecerão na Conferência Estadual. Todo esse planejamento estratégico tem como principal objetivo garantir o atendimento, incluindo a ampliação do acesso às formas adequadas de saneamento e a melhoria dos aspectos qualitativos dos serviços ou soluções ofertados, e da eficiência e eficácia dos sistemas, além de diminuir a pressão sobre os recursos naturais e garantir a sua sustentabilidade financeira. Diante dos elevados déficits identificados e considerando o montante de investimento necessário para a garantia da universalização do saneamento no estado de Minas Gerais, torna-se necessário o estabelecimento de áreas prioritárias ao longo do horizonte de planejamento. Todavia, cabe destacar que todo o estado deverá ser contemplado com as ações propostas para o alcance das metas estabelecidas. Assim, no âmbito do PESB-MG, para todos os territórios, buscou-se suprir os déficits pelos serviços de saneamento, sendo esta tratada como uma dimensão fundamental. Levou-se em conta também o nível de investimento necessário, o qual é estabelecido por meio de uma avaliação da quantidade de investimentos que beneficiaria um contingente populacional cada vez maior. E em relação aos demais critérios a serem considerados, bem como as ações a serem priorizadas, serão decisivas as deliberações que acontecerão durante esta conferência, nas discussões que acontecerão nos grupos de trabalho, as quais serão validadas por meio da votação dos delegados que foram eleitos em cada um dos 7 territórios do saneamento. Com isso, encerra-se a apresentação sobre o panorama do saneamento em Minas Gerais para os próximos 20 anos, juntamente com as informações já disponibilizadas nos documentos publicados. Nesse sentido, lembro que é fundamental a participação da sociedade nesse momento, de forma a indicar aos gestores estaduais como devem ser hierarquizados os critérios estratégicos de planejamento e priorizadas as ações em cada território do saneamento. Mais uma vez, agradeço a atenção e conto com a participação de todos. Obrigada!